palavra. Semana passada, nós realizamos uma Olimpíada no retiro de adolescentes, com parceria de um grupo americano, e quem esteve lá viu a alegria que foi os adolescentes receberam um passaporte. Cada um recebeu um passaporte, uma nova cidadania, e eles entraram realmente naquela Olimpíada, assim, com toda a entrada, com toda a alegria, com toda a intensidade, com aquele senso de equipe, de superação e completando as provas, e foi algo muito legal para quem pôde estar trabalhando, ajudando lá, não? E eu estou falando isso porque eu quero falar hoje sobre a Olimpíada da Vida. Então, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Onde o apóstolo Paulo se descreve aqui como um atleta em plena corrida. Mas Paulo aqui se vê como um atleta correndo com os olhos lá na linha de chegada. Esse é o Paulo, esse é o apóstolo querido. Então você que encontrou pode acompanhar comigo. Diz assim, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Você já foi alcançado por Cristo? Irmãos, não pensem que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Diga-se, Senhor Jesus, a tua palavra é santa, é a verdade, e nós cremos, mais do que letras, é Espírito que vivifica. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos entrar nessa metáfora que o apóstolo também usa, entendendo que a vida cristã é uma corrida. Uma corrida que muitos começam, mas nem todos terminam. Porque a vida cristã não é um passeio no parque, a vida cristã não é um piquenique, a vida cristã é uma corrida. Existe uma linha de chegada, existe um alvo, existe um prêmio a ser alcançado. Por isso, para chegar, para alcançar, é preciso foco, é preciso determinação, é preciso superação, é preciso determinação, é preciso perseverança, é preciso esperança. Muitos já abandonaram essa corrida. Muitos assistem no estádio de fora essa corrida. Deus, irmãos, nos deu algo fantástico, que é a capacidade de sonhar. Cada um de nós traz em si essa capacidade de ter sonhos, de ter algo, de ter objetivo, e isso nos move, isso nos motiva. E não tem nada de errado com isso. Deus colocou em nós essa capacidade, mas o maior alvo da nossa vida deve ser encontrar Cristo Jesus. O maior alvo da nossa vida, queridos, deve ser um dia ser semelhante a Ele, crescer espiritualmente, nos identificar com Ele, a vida eterna. Esse deve ser o maior alvo. Não quer dizer que você não possa ter outros objetivos, outros alvos da vida, mas nenhum, por mais lindo que seja, pode ser o alvo
maior do que realmente se identificar com Jesus, ser transformado na imagem dele. Agora, como vencer nessa corrida da vida? Paulo venceu. Ele chegou lá. E nós? Estamos nessa corrida, mas como chegar? Além do exemplo, o apóstolo Paulo nos dá orientações claras para a gente também vencer. Vamos lá. Uma corrida, meus irmãos, exige musculatura, exige articulações e o risco de lesão é uma preocupação constante para quem entra. Quem treina algum esporte, ele sabe como é. Não adianta, você não ouviu vídeos, né? Eles não têm um ombro machucado. Quem é? Oi? Não. Então, quem é atleta, quem corre, quem pratica algum esporte, sabe dos riscos que há. Então, um atleta, ele não vence por acaso. Fui brincar e ganhei a corrida, ganhei o campeonato, ganhei a prova. Não é assim. Qualquer atleta sabe que vencer exige disciplina, exige treino, exige alimentação adequada, uma porção de coisas, fortalecimento dos músculos. É preciso preparo. Então, quando a gente pensa, irmão, dessa linha de chegada na vida cristã, nós não vamos chegar lá por acaso. Exige de nós também algumas posturas, algumas atitudes, e a primeira dela é sair da zona de conforto. Paulo aqui, queridos, está dizendo, não que eu tenha já alcançado, mas uma coisa fácil, eu avanço, eu prossigo. Você vê com quantos anos ele estava dizendo isso? Alguém tem ideia? Pode você falar, não tem vergonha de errar. Quanto? Com mais de 60 anos. Com mais de 60 anos, ele diz, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo por algo. Sabe, Paulo era um cara com mais de 60 anos, mas estava vibrando por Cristo, era apaixonado por Jesus, queria ganhar o mundo para Cristo. Ele levou o Evangelho, queridos, aonde ninguém tinha levado. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele que se considerava o menor dos apóstolos, é considerado um dos maiores líderes do cristianismo, apenas seguido por Jesus. E ele queria mais. Onde muitos diriam, não, chega, com 60 anos, vai, chega, vou botar meu pijama, vou me aposentar, vou deixar para os mais jovens. Mas ele queria mais. Queria servir a Cristo. E se não tivessem, talvez, decapitado ele queria ir para a Espanha, queria ir para todos os outros lugares, queria levar o Evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo não se acomodava. Paulo era alguém satisfeito em Cristo Jesus, mas não satisfeito com a sua vida cristã. Ele queria mais. Ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, eu sigo adiante, eu avanço, eu não paro. Apesar da idade, apesar da maturidade, Paulo reconhecia que precisava crescer. E a gente pensa, que é nosso? Será que nós temos essa humildade de reconhecer, nós precisamos crescer espiritualmente? Ou será que nós já somos tão maduros espirituais, a ponto de julgar uns aos outros e achar melhor? E achar que está bom assim, que podemos acomodar, já estou em Cristo, minha família está em Cristo, já li a Bíblia toda, já tenho uma vida assim legal, já conheço as grandes verdades bíblicas, já levei pessoas a Cristo. Será que nós estamos acomodados e achamos que está bom assim e que não precisamos avançar mais? E que isso é tudo? Paulo não era assim.
eu estou no estádio que eu estou ganhando o prêmio, preciso um desejo incessante de avançar. Você tem esse desejo? Você tem esse fervor por Cristo, por servir ao Senhor, por querer ser igual a Cristo, por querer imitá-lo, de querer torná-lo conhecido? Você ainda quer conquistar mais para Cristo? Você quer viver mais para Ele? Você quer realizar mais do que já fez para Ele ainda? Como vencer na corrida da vida? Nós vimos aqui saindo da zona de conforto e agora deixando o passado para trás. Verso 13. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Diga, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Agora acordaram. Também quietinho, né? Vamos lá, gente. Vamos lá, estamos juntos. De que coisas são essas que Paulo está falando aqui? Deixa para trás, sabe o que dizer? Tantas coisas ruins quanto coisas boas. Paulo tinha consciência, se eu quero avançar, se eu quero ir além da onde eu cheguei nessa corrida, eu tenho que deixar para trás algumas coisas. Que coisas são essas? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Será que Paulo tinha coisas boas no passado? Claro que tinha. O cara é considerado fariseu, zeloso, observador da lei, tinha o privilégio de estudar sobre o mais famoso rabino da época, Gamaliel. Poxa, o cara tinha o status de cidadão romano. Tinha muito do que se vangloriar. Mas se ele quisesse avançar, além de ele tinha que esquecer as coisas boas de trás, e também tinha que esquecer as coisas ruins, porque ele maltratava cristãos. Ele perseguia cristãos, ele não para aprender cristãos, ele consentia com a morte de cristãos. E só não continuou fazendo isso porque Cristo apareceu para ele. Quanta culpa ele podia carregar no coração. Então, se ele quisesse avançar além de onde ele estava, ele tinha que deixar para trás essas lembranças, tanto boas do passado quanto ruins. Se Paulo ficasse recordando, poderia ficar preso ao passado, preso ou pelo orgulho, ou pela culpa. Mas ele não ficou. Porque ele aceitou o perdão de Cristo pelas coisas erradas que ele fez, mas ele também encontrou o tesouro do reino de Deus, que considerou superior a tudo que ele tinha alcançado no passado e considerou até como esterco, comparando aquilo que ele tinha em Cristo. Esse é o pão. Tudo superior aos seus títulos. Irmãos, esquecer não significa que você tenha que ignorar ou negar seu passado. Não é isso. Ninguém esquece nesse sentido. Não quer dizer que você tem que negar ou ignorar o seu passado, mas significa que você não permite que o seu passado controle o seu presente ou determine o seu futuro. O passado existe para a gente aprender com ele, mas não para ser dominado por ele. E aqui, irmãos, eu estou pregando aqui para todo mundo, mas quem sabe eu estou falando para alguém que se sente aí preso no passado. Coisas boas ou coisas ruins. E geralmente o que nos prende mais são as coisas ruins. Ressentimentos, mágoas, decepções, rancores. Agora, a notícia é essa que quem está em Cristo não tem mais tempo a perder, irmãos, com o passado. Tem que seguir adiante. Viva esse Deus. Tem que olhar para frente. Deixar o passado para trás é libertação.
Alguém conhece aquela história dos dois caipiras que queriam ir no baile do outro lado do rio? Quem ouviu essa história? Ninguém conhece, vamos contar, é bom, né? Eu estava improvisado aí, mas pergunta se alguém conhece, poxa, aquela para improvisar bastante. Então, dois caipiras queriam ir no baile, mas era no outro lado do rio. Aí o que eles fizeram? Foram até mais do rio, pegaram a canoa, aqui, remaram, foram para o outro lado, bailou a noite toda, beberam bastante, dançaram bastante, sabe? Festejaram bastante. Aí lá pela madrugada, um disse, vamos voltar para casa? Vamos. O que eles fizeram? Voltaram até mais do rio, entraram no barquinho, pegaram o remo e foram remar. Não tinha clareado o dia, estava escuro ainda. E remar, e não chegava do outro lado. E remava, e os dois que foram ficando cansados, estavam bêbados também, bêbados, remando, e foram cansando, e foram deitando, e esgotamento, exausto, não, né? Tinham dormido, pegaram sono os dois. Dia clareou, sol na cara, acordaram. Um olhou para o outro, olharam para o lado, e só que eles viram que eles não tinham saído da margem, porque o barco estava amarrado. Eles não tinham soltado, não tinham desamarrado a corda. E eles remaram por lá. Engraçado, né? Parece engraçado. Irmãos, eles fizeram um esforço tremendo. Passaram horas remando sem sair do lugar. Qual é o motivo? Esqueceram de desamarrar o barco. Irmãos, é muito engraçado isso, né? Cadê como? Isso se trágico, né? Mas, assim dizem muitas pessoas. Parece com uma vida travada. Sabe, se esforçando, gente que trabalha, gente que amansa, que se esforça, que trabalha, mas que se cansa e parece que não vai na vida, não sai do lugar. Você foi cansado de tanto lutar? De querer avançar nas pés que queria da vida? Talvez você também esteja amarrado a algo ou alguém. Hebreus 12:1 é um texto muito interessante, onde o autor disse, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, agora olha o que o autor diz aqui no autor de Hebreus diz, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tudo que nos atrapalha pode não ser pecado, pode ser embaraço, mas que atrapalha também a corrida da fé. E depois ele fala dos pecados. Então, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, seja o pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós. Eu acho tão forte essa ênfase que cabe a nós remover. Cabe a nós não permitir que isso continue atrapalhando, dificultando a nossa corrida na vida. Isso nos leva a refletir, será que hoje eu estou remando sem sair do lugar porque não desamarrei a barca? Será que eu não consigo enxergar que há muito tempo a minha vida está travada? Apesar de estar nos pontos, será que o que me prende é o que eu ainda não comprei? Não. Estão entendendo isso que eu disse? Será que eu sou preso a algo que eu mesmo não quero abrir mão? Algo que eu mesmo quero soltar do meu passado? Que eu quero trazer para o meu presente e transformar minha vida por isso? Quem está sempre olhando para trás e não consegue avançar? Ah, pastor, mas
você não sabe o que eu passei, não sabe o que eu sofri, não quero ser insensível com você, não sei mesmo. Mas como que eu fui perder aquele emprego? Como que eu fui perder aquela oportunidade, aquela namorada? A condição de vida que eu tinha, o preço passado, como que eu fui perder a minha saúde? Sabe aquelas lembranças, irmãos? É como tocar uma ferida, sabe? Não vou nunca. Ele está sempre mexendo ali. Ficar lembrando de quem te magoou é como se fixar uma âncora que impede o teu barco de ir rumo às infinitas possibilidades do horizonte que Deus preparou para você. Sabia disso? O que acontece, irmãos, quando o motorista do veículo ele fica só olhando no retrovisor em vez de olhar para frente? O que acontece? Ele bate. O que é maior? O retrovisor ou o para-brisa? Quanto você escolheu? O retrovisor está livre, é importante olhar também. Se você olhar para frente, mas o atleta aqui, que enquanto está correndo, olha para trás, ele perde velocidade, sabia? Eu gosto de pedalar. E esses companheiros lá da França, lá que é tão famoso lá, o pessoal pedala, né? E, cara, é um jogo de equipe, tem muita estratégia, ele pode ter mais veloz por último. Cara, é muito, para quem curte, isso é muito legal. Mas um cara perdeu a corrida e os comentaristas falaram, ó, de novo ele olhou para trás. O cara que estava na frente, assim, ele pedalava e olhava para trás para ver se tinha alguém chegando. E censuraram ele, porque não conseguia fazer ele perder a velocidade nisso. E nos últimos, alguns segundos, é muito. Então, olhar para trás, irmãos, é um atraso na vida. E para seguir em frente, a gente tem que deixar para trás os sucessos, os fracassos. E talvez hoje você ganhe imenso dinheiro. No passado, talvez você sinta falta de algo, sinta falta de alguém. Mas não pare. Avance. Não fique no meio do caminho. Se for necessário perdoar, perdoe. Se for necessário pedir perdão para alguém, peça. Não tem como mudar o passado. Mas em Cristo Jesus, tudo se fez novo, nova vida. Cada dia, irmãos, é uma nova oportunidade. Cada dia. Aqueles dois caipiras ali que se brincou, eles acordaram de manhã, tiveram mais uma oportunidade de soltar mais no barco, acorda, e seguir adiante. Então, se a gente está vivo, cada dia é uma nova oportunidade de Deus. Amanheceu. É dádiva de Deus. Seguir adiante, soltar o barco. Sim. Deixar o passado para trás e seguir adiante. Deus quer te fazer andar para frente. O segredo para conseguir é duplo. Esquecer e avançar. Amém? Então, como vencer a corrida? Saindo da zona de conforto, deixando passando para trás, verso 13 e 14 ainda, e avançando para que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, não se distraia. O corredor, atleta, ele não se distrai olhando para trás, ele tem que olhar para frente, ele tem que olhar para o alvo, da linha de chegada, onde ele quer chegar e colocar todo o seu empenho nessa direção. O corredor que olha para trás se distrai, perde a direção, perde a corrida. Isso quer dizer foco no futuro. Há momentos, irmão, que a gente pensa em desistir. Mesmo que eu verbalista, eu tenho que deixar pessoas também. Mas nessa hora nós temos que lembrar da palavra de Deus. Não pare. Avance. Mesmo que você não veja nada, confie no Senhor. Corra e seu Pai quando chegar no céu.
Então, quando chegar na noite chegar. Lá você para. Isso é perseverança. O atleta das Olimpíadas gregas corria pelo prêmio de uma coroa de ouros e 500 dracmas. Também corria por sustento público e um assento de primeira classe no teatro. Agora Paulo se coloca como um atleta na corrida. Ele se vê dessa maneira. E Paulo não corria por dinheiro. Paulo não corria por saúde. Paulo não corria por fama. Ele corria por amor a Cristo. O alvo que motivava, a paixão dele era Cristo. Eu quero ser semelhante a Cristo. Eu quero alcançar a ressurreição da vida eterna. Eu quero crescer, ser como Cristo, semelhança dele. Sem alvo nós podemos mudar. Nenhum vento sopra de quem não sabe para onde quer ir. E de novo, a sua paixão é Cristo Jesus. E aqui eu já quero dar uma alerta. Cuidado com as distrações digitais. O problema não é a tela. O problema não é a TV. O problema não é o cinema. O problema é que não tem sua culpa em lugar de grande integração. O tempo que devia ser para Deus fica todo. Quando o tempo de oração não existe mais, não há mais tempo. Porque eu tenho. Quando o tempo de leitura e meditação da palavra se tornou impossível, que há milhares de vídeos para olhar, mostrar o política, quando a comunhão com a família é substituída pelo virtual. Quando se acredita naquela mentira da imagem de uma família perfeita, de uma vida perfeita, de um corpo sem falhas, uma felicidade artificial. Nós podemos estar para a igreja, não tem mais tempo para a igreja, para a igreja. Não escolhe tudo para si, para um lugar de Cristo. São distrações. Estão trocando a presença de Deus pela presença digital. Como mais a gente fala. Ativou Israel, fala para o verdadeiro Deus. Hoje, o filho daquele apaixonado, muitos da comunhão com Cristo. E as pessoas participam de um culto diário, o que você vê? A presença de Deus, a igreja, a família tomou o poder assim. As redes sociais que têm visitados. Casamentos são terminados por causa dessas chamados de endividamento. Esses chamados de ação. Sobre o que resta, nós estamos sobre pessoas vazias espiritualmente. Nós temos que trabalhar na igreja, nós temos que trabalhar com dependência, estamos trabalhando de gênero na igreja. A igreja, depois da família, nós temos que trabalhar
Mas como as pessoas que você vê nesse momento, assim, não medo, isso não é mais. Você não pode. Use a tecnologia com sabedoria. O celular está ditando o teu humano. Já não consegue. Posso que Cristo Jesus, seu povo, chamando a sede, arrependimento é o meio nosso que a gente fazer esse dia, uma semana de jejum contra a luta negativa. Esse trabalho no passado. A gente usa a igreja. Ensinamos a pessoas como nada sério. Eu vi aqui que essa semana isso no Instagram 4 horas. Essa nossa semana eu já 4 horas a mais no Instagram. E não vai levar para Instagram. Já pensou? O jovem que joga bolas, não está jogando todos os dados, no mês da palavra. Vou para essa casa do chão. Vou estar sofrendo essa semana. Irmãos, o quanto Deus está na tua vida, quanto você vai crescer, quanto você vai amar a Jesus. Essa semana eu vou ler o Evangelho. Você tem o Evangelho de Marcos, vou estudar esse segundo Evangelho todo. Sabe, nem cada amante de Cristo que recebemos na Cristo, vai levar pessoas a Cristo, não vê outra coisa que eu não sei falar. Assim, nós temos lá, uma vida muito também com o Senhor. Tudo que é reflete como foi ninguém vai funcionar, mas você não consegue. E sai, e eu esqueço dos apartamentos, já esses fundos de reserva, esses fundos funcionais. E nós que vai fazer o contrário, é a nossa vida. É juntos, não é equipe de louvor, é cada um de nós que gosta da palavra do Senhor, e aproveita, nós temos que nós, o coração de Deus,
culto na vida durante a semana, comigo, a palavra é que o coração é com você. A outra pastora é melhor do que isso, a você é melhor do que ele, a de nós. Que é isso, irmãos? Dia a dia, você ouve a palavra do Senhor, dia a dia, Deus trabalha com você, você no domingo, na orientação da comunidade, você louva ao Senhor, e Deus está dando uma direção para a comunidade. Tem um projeto também para todas as igrejas da cidade, Deus tem um projeto para parcelar para nós também. Esse projeto faz parte da igreja, uma crítica, que é uma palavra de Deus, para viver a fidelidade. Não viemos aqui para julgar-nos aos outros. Nós chamamos o padrão de Senhor. Viemos aqui para adorar a Deus e receber. E isso que eu faço. Deus é consciente da preenchida da sua vida pela Isso nos traz a hora de se aprofundar na palavra de Deus, na comunhão com Cristo, de viver intensamente a pregação, pensando que não precisa ver a Deus tantas coisas lindas, mas você vê, tirando Deus, faz aquela comemoração, né? Você tem comida, as coisas frias, e está lá comemorando mais curso do Partido da Fé, mas era para as coisas, não pode ser a fé, eu quero mais, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero estar ouvindo, eu quero crescer, eu não posso continuar passando, eu quero mais. Quanto mais conhece Deus, mais frequente que isso mais presente, mais eu quero olhar para Ele, mais eu quero conhecer Ele. Glória a Deus, que é isso? Não queria você não ter se fez com Jesus é continuação ele sempre foi com pessoas três pessoas que estão com a gente a nossa meta não pode ser a nossa meta não pode ser algo melhor o salário melhor a nossa meta não pode ser desgraçados filhos, mudar de casa, mudar de carro queremos ser mais parecidos com Cristo. A nossa meta, paraíso, é o céu. A meta de recompensa pelo seu desempenho. Fiel. Será recompensado pelo Jesus. Glória a tua igreja do Senhor por aleluia! Jesus coroa a cruz foi minha cruz negue-se a si mesmo. Ele compra não é na corrida, é o corpo do alvo. A corrida da vida, mas se Deus tivesse montado assim, eu ia te falar para ele, porque você fez isso daqui, espera que eu nunca faço novo, porque você eu vou pedalar na minha velha, você faz tudo, mas depois que você fez uma coisa, eu acho que esse menino precisa mexer, espera uma coisa, e ainda mais é, e ainda me esqueça, você vai parar.
no final da corrida. Você pode esquecer que você está seguindo a dor, né? Quando você tem um monte de corrida. Completou a prova melhor, muito legal. A gente está no nível, assim, que sempre os outros pilotões, assim, né? Então, uma situação que você chegou, completou a prova dele. Um detalhe que você completou a prova. Isso que é mais ou menos o vídeo deles. Então, você chegou lá, não tem nada. E enquanto você foi melhor, se você não foi um centro de glória. Um caminho que você nunca sentiu. É Cristo em nós. A vida com Cristo, a plenitude, o Espírito Santo, gozo, invisível, algo que não existe palavras da língua humana para descrever. As coisas mais lindas que existem nesse mundo, em qualquer área, é um reflexo apenas do que existe no céu. Nesse mundo, como acontecer a Cristo, nós vamos deixar de ver, de sentir, de ver todas as coisas maravilhosas deste mundo. Nós vamos seguir com todos de si mesmos, no céu será infinitamente superior. Jesus cantamos, vale a pena se perder nesse mundo para ganhar a Cristo. Por isso que Paulo considerava refúgio todos os tipos, as avarias, a cidadania que ele tinha por conhecer Cristo. Então, você é um abençoado, você é um coitado. Nesse filme, nessa sessão, corra. A corrida ainda não chegou aqui. Persevera. Aí você fica meio vazio. Você tem pessoas que estão cansadas, parando de correr, precisam de correr, mas a corrida ainda não acabou. Prosseguir, perseverar, improvisar, prossigo para o alto do versículo 14. Aqui que era o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo era apaixonado por Jesus. Ele é apaixonado pelo que fazia. E esse é o segredo. Quem não é apaixonado fica paralisado diante da responsabilidade. Foge diante da Deus. Esse dia, irmãos, onde nós alcançamos a linha de chegada, será o dia mais importante da vida. O dia mais importante. No momento, veremos momentos de testemunhas que chegaram em nós. Amigos, queridos, já ultrapassaram essa linha. Quero concluir com o Senhor Timóteo 4:7. Testemunho do apóstolo Paulo dizendo: eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. A corrida, a carreira, né? Ele chegou lá, amém? E completou a corrida dele. Do exemplo é você. E eu guardei a fé. Não perdi a fé. No meio da corrida, a gente perde a fé, irmãos. A gente não termina essa corrida. E qual é o resultado lá? Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Amém. Nós que cânticos que falam da volta de Jesus, você percebe que esses cânticos são cada vez mais raros hoje em dia? A enologia mais antiga cantava muito sobre a volta de Cristo. Sobre ver Jesus, sobre encontrar Jesus para sempre. Hoje em dia, o mundo está vendo para isso. Tantos encantos. Está tão lindo, né? É mesmo que aparece nas telas, né? As minhas são muito mais do que eu sinto, que eu penso e o meu prazer. Aqui é agora. Mas aqueles que amam a sua volta, a sua vida. De fato, nós estamos numa corrida. Fiquem em pé.
semanas atrás morreu minha tia Éter, irmã da minha mãe, minha falecida mãe. 79 anos. 84 anos. Não seria, 84 anos. Eu nunca conheci uma senhora tão cheia do Espírito Santo. Amava Jesus. Nós chegamos na casa dela, na casinha dos fundos da filha. Chegamos lá, sempre com a Bíblia ao lado, sempre orando. Quando se conversava com ela, minha esposa e eu íamos para. Que às vezes ela estava tão fraquinha, tão doente, que nem podia ir no culto, tirava uma ceia, ia levar uma palavra para edificar ela, mas sabe quem que era edificado? Nós. Nós saímos de lá mais cheios de vida. Porque era alguém que envelheceu e não ficou rabugento. Quem aguenta velho rabugento? Quem aguenta uma velha amarga? E tem gente que fica assim, queridos. Envelhecendo, sabe? Você apodrece. Mas que lindo quando uma pessoa, irmãos, que anda com Cristo até os últimos dias. Nós chegava lá e dizia assim, sabe, eu estou preparado, se Jesus quiser me levar, eu estou preparado. Nós tocamos para casa conversando, nunca vi alguém tão preparado para morrer com a minha tia. E Jesus não queria levar ela. Alguém disse, agora ela vai. E não ia. Agora ela morreu. E não vai. E sabe, queria estar com o povo de Deus, eu não tenho quando ela conseguiu ir na igreja, ela foi. O Senhor não conseguia mais ir. E agora ela faleceu. Ela completou, irmãos, a carreira, a corrida dela. Eu não fui, no final dela, mas eu mandei para a família a mensagem. Pela alegria que tem na família, a pessoa tão estimulada acontece. Com a fé. E é a tristeza que fica, mas que alegria lá no céu, eles quando não vai haver mais. Está tomando remédio, nem sei o que é possível. Mas lá ela não vai precisar dar nenhum remédio. Lá ela vai poder andar livremente, correr sem dor nenhuma. Essa é a vida, irmãos. Nós estamos sonhando, estamos querendo, nesse mundo não será aqui, será lá. Então, a gente fica triste quando tem parte, mas se parte for visto, glória a Deus. Espera lá que eu já estou chegando também, daqui a pouco é minha vez, eu quero ir para lá. O apóstolo Paulo tem que dizer assim também. E a vida não foi mais a mesma depois disso. Ele passou o resto da vida trabalhando com esse Cristo e fugindo do pão. Ele falou, morrendo. Se eu morrer, eu não quero. Mas se eu estiver aqui, e vocês não quando estiver aqui, amém, irmãos? Que seja esse nosso alvo, irmão, ser como Cristo, não quer ser como youtuber, não quer ser como influencer, parar de se vestir conforme essa moda. Parar de acreditar nisso que estão vendendo, ensinando. Fique em Cristo, fique na simplicidade em Cristo. Seja fiel a Deus até o fim. Quando damos prioridade a algo que está no coração de Deus, Ele cuida dos nossos. Jesus está voltando, amém, queridos? Amém? Depois não diga que eu não avisei. Diga para você falar disso. Depois não diga que eu não avisei. Jesus está voltando, irmãos. Sabe qual é meu alvo? Meu alvo é Cristo. Amém? Todos nós, vocês estamos, temos um processo de santificação. Quando entregamos a vida a Cristo, nós somos santificados a Cristo. Passa para o outro lado, mas desde então, o Espírito Santo continua a obra nessa vida, nos transformando no caráter de Cristo. Ele vencendo em nós o fruto do Espírito Santo. Esse é o nome de Deus. Nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Uma família de Deus com muitos filhos semelhantes a Cristo. Amém? Não deixe que ninguém roube de você. Não se distraia nessa corrida. Para de olhar para o lado. Para de olhar para os outros. Olha para o alvo, olha para Cristo. Persevera. E você vai vencer. Amém? Amém.
cantar música? Quem sabe cantar? Ou sabe cantar? Vem cá, Edgar, cantar. Quem sabe cantar mais essa música aí? Quem sabe cantar Ruth Cruz aí? Todo mundo sabe? Só todo mundo cantar. Me ajuda aí, vem, vamos cantar, quem sabe, ó. Vê se eu essa música lá pra nós aqui. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Amém, igreja? Vamos até o fim? Vamos chegar lá? Amém? Vamos sentar e diga assim: continua aí. Continua. Vamos sentar. Amém, irmãos? O culto chegando ao final. A bênção de Jesus. Nós não temos muitos avisos. Que bênção também não temos avisos.